Em Brasília, 1h30 da tarde em ponto, aqui Goiânia, Goiás, ao vivo do Cartório de Registros e Documentos de Pessoas Jurídicas, o primeiro cartório de protesto aqui em Goiânia, capital de Goiás, na Praça do Sol, número 1111, com imagens de Dudu Aritana. Começa a Voz de Goiás. Por falar em começar, hoje, 16 de agosto de 2018, senhoras e senhores goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, pelas 28 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para quase 4 milhões de seguidores e acessos, eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico, prazerosamente voluntário, aqui estou com o documento em mãos, todo ele carimbado, rigorosamente oficial, feito ontem, dia 15 de agosto, mas, como eu dizia, hoje, 16 de agosto, é que começou a campanha eleitoral. Eu, como candidato ao Senado Federal, orgulhosamente por Goiás, aqui cumpro aquilo prometido, nada mais do que minha obrigação como parlamentar. Este documento que vocês estão vendo aí é a declaração e compromissos de exercício de mandato de senador da República. Fiz o desafio ontem, continuo fazendo, mantenho aos adversários e candidatos ao Senado Federal por Goiás, em especial aos bilionários Marconi Perillo, Lúcia Vânia e Vanderlan Cardoso. Porque é evidente que eles não precisam, caso um deles chegue eleito ao Senado Federal, de tanta mordomia, de tanta regalia e dessa fortuna, pois cada senador federal neste nosso Brasil custa do seu dinheiro público, do seu suado dinheiro trabalhador, custa 2 milhões de reais por ano. São 8 anos, façam as contas. Dona Lúcia Vânia quer ficar 24 anos no Senado Federal. 2 milhões ela custa por ano, 2 milhões vezes 24 anos, faça a conta. Marconi Perillo quer continuar, quer ser reeleito, assim como Lúcia Vânia. Vai para quanto a sua fortuna declarada na Justiça Eleitoral? Vanderlan Cardoso, que declarou ter um patrimônio de 28 milhões de reais, quer 8 anos de Senado. Agora, um deles, pelo menos, aceita o desafio feito por mim, Jorge Cajuru, de vir aqui, no primeiro cartório de protesto em Goiânia, em frente à Praça do Sol, número 1111, e fazer o que eu fiz, que vocês podem acompanhar a partir de agora, os meus 13 compromissos, caso mereça da população goiana a eleição como um dos 2 senadores a representar o estado de Goiás, pois todos e todas têm conhecimento, nesta eleição são 2 vagas para o Senado em todos os estados brasileiros. Vamos acompanhar na tela de seu aparelho móvel, de seu computador, um por um dos meus 13 compromissos registrados em cartório, em caráter irretratável e irrevogável. Ou seja, mesmo que, se for eleito, amanhã eu queira desistir, eu não posso. Você, cidadão goiano, cidadã, você tem o direito de cassar a minha candidatura. Basta você vir aqui no cartório, todos e todas têm esse direito, e pedirem a cópia
do que foi registrado por mim, Jorge Cajuru, na data de ontem, 15 de agosto de 2018. Esse é o documento, aí está todo ele carimbado, oficialmente, aí estão os 13 compromissos, vamos destacar um por um de tudo aquilo que eu abrirei mão se for eleito, porque acho uma indignação, considero um verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira o que cada um dos 81 senadores federais da República, o que cada um custa para o seu dinheiro público, para os cofres públicos brasileiros. E daí eu sou o primeiro parlamentar na história do Brasil a abrir mão de tudo isso que vocês, a partir de agora, tomam conhecimento. Não só o salário, como também todas as mordomias e regalias que o senador tem direito. Desde a carro, a celular, a motorista, a verba indenizatória, ao que você imaginar, a auxílio de paletó, tudo. A aposentadoria para o resto da vida, a plano de saúde vitalício. Vocês acham que eu, Cajuru, vou ter a cara de pau de aceitar isto? Acompanhem os meus 13 compromissos e o meu desafio é mantido. Segue. Marconi Perillo, Lúcia Vânia, Vanderlan Cardoso, candidatos ao Senado Federal por Goiás, venham ao cartório e façam o mesmo. Até porque, pelas suas declarações na Justiça Eleitoral, de bens, de patrimônio, vocês já estão bilionários, não precisam do dinheiro público para viver. Abram mão de algo para a educação, para a saúde, para a segurança, ou para fazer o bem às pessoas que precisam, como instituições sérias, que estão abandonadas pelo governo, pela prefeitura. Façam algo de fato para a população e não queira 100% de todos os direitos, que eu repito, representam 2 milhões de reais por ano, o custo de cada um dos 81 senadores deste Brasil. 13 compromissos do Cajuru registrados documentalmente e em caráter irrevogável aqui no cartório, como prometi. Vamos a eles. Eu, Jorge Cajuru Reis da Costa Nasser, brasileiro, divorciado, radialista, atualmente exercendo o cargo eletivo de vereador no município de Goiânia, inscrito no CPF número 218-405-711-87, portador da carteira de identidade número 39-421-421-3, SSP-SP, título de eleitor número 037-777-141-090, 127ª Zona, Seção 162, residente com domicílio na rua P13, quadra 166, lote 1/14, sem número, bloco D, apartamento 1303, edifício Santorini, setor Bueno, Goiânia, Goiás. Venho pelo presente instrumento em caráter irretratável e irrevogável, ou seja, se amanhã for a vontade da população goiana me eleger como um dos 2 senadores, são 2 vagas, nem se eu quiser voltar atrás nesse registro em cartório deste documento, eu poderei declarar e me comprometer com a sociedade goiana que, sendo eleito senador da República pelo estado de Goiás, eu, Jorge Cajuru, renunciarei, não aceitarei 50% do salário de senador,
E por que ficarei somente com 50%? Em função das despesas ordinárias necessárias para me manter morando na capital federal, porque é evidente que eu não aceitarei a mordomia da mansão que cada senador tem. Os demais 50% do meu salário serão doados mensalmente com provas documentais e visuais para instituições sérias e reconhecidas no estado de Goiás. 2. Não aceitarei receber 13º, 4º e 5º salários. É brincadeira? Senador tem direito a 13º, 14º e 15º salários. Eu não aceitarei receber nenhum dos três ou qualquer outro tipo de salário extra, também não aceitarei. E estes mesmos 13º, 14º, 15º salários, eu farei o quê? Eu os doarei integralmente nos moldes do compromisso número 1, ou seja, dos 50% do salário. É isso que mata Marconi Perillo, Lúcia Vânia, Vanderlan Carloso. Porque eu estou desafiando, eu vou sair daqui e vou lá para o cartório e lá vou ficar esperando. Faço esse desafio a eles. Tenham com a sociedade goiana esse compromisso. São 13 que eu fiz. 13. Tenha pelo menos alguns desses aqui. Abram mão do dinheiro público. Cortem na própria carne. Porque é um absurdo o que um senador federal tem de mordomia, de regalia e de grana. Eu tenho aqui todo o custo. Ontem eu estive em Brasília e lá pessoalmente consegui o documento. O Vitor tem aí o documento. Me traz o documento, Vitor, que eu vou mostrar para vocês com exclusividade quanto custa um senador da República por ano do seu dinheiro público. Meu terceiro compromisso: absolutamente recusarei a utilização de carro oficial, que é um carro Nissan. Sabia disso? É um carro preto Nissan. Estamos ao vivo no Instagram. Estamos ao vivo no Instagram, Cajuru Verdade. Muito obrigado, ótimo. Parabéns, dona Paloma e equipe. Então, recusarei a utilização de carro oficial do Senado, que todo parlamentar tem direito. Eu estou fora, me inclua fora. Fazendo uso de carro particular, custeados às minhas expensas, ou de transporte público. Portanto, eu não aceitarei carro oficial se for a vontade da população goiana me eleger. Quarto compromisso: recusarei a verba destinada a custeio de combustível, gasolina, celular e motorista. Jamais aceitarei. Quinto compromisso: recusarei todos os auxílios, tem auxílio até paletó para senador, auxílios e penduricalhos. Não aceitarei. Ainda que de caráter indenizatório, destinados a aumento de remuneração do exercício de senador. Jamais aceitarei. Quinto compromisso: recusarei morar no luxuoso apartamento, que é uma mansão de senador, com 5 suítes, com sala que é do tamanho de uma quadra de futebol. E, logicamente, dispensarei funcionários de residência oficial. Cada senador tem direito a 6 funcionários na casa dele. Sétimo compromisso: minhas instalações em Brasília serão custeadas com o meu dinheiro de senador da República, os 50% do meu salário. Eu só precisarei para isso, para comer, para pagar moradia,
para viver lá em Brasília e trabalhar todo dia, sem faltar, evidentemente, exceto por motivo grave de saúde. O 8º compromisso, são 13. O desafio está feito. Aceite, Marconi Perillo. Aceite, Lúcia Vânia. Aceite, Vanderlan Cardoso. Bilionários. E bilionários sem explicação, né? Porque não ganharam na Mega Sena. 8º compromisso. Recusarei toda e qualquer verba indenizatória de gabinete. Porque cada senador tem de 15 mil de verba indenizatória. Isso é um absurdo, né? Que na verdade fica no bolso do senador. Para que verba indenizatória para ele? Ele fica com dinheiro para ele. 9º compromisso. Recusarei a utilização da verba destinada a cargos comissionados superior ao necessário da contratação de assessoria técnica para me auxiliar no exercício do mandato. Não haverá por mim contratação de servidores para exercício de funções que não disserem respeito ao mandato. E garanto reduzir em até 50% o uso dessa verba e desse material humano, ou seja, desses funcionários assessores. 10º compromisso. Jamais aceitarei a aposentadoria política. Em hipótese alguma será aceita e proporei a sua extinção no Congresso Nacional. 11º compromisso de Jorge Cajuru, caso seja essa a vontade da população goiana de me eleger como um dos 2 senadores representantes do Estado. Recusarei também o plano de saúde vitalício, que também proporei sua extinção, porque acho que isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, isso é um absurdo. 12º e penúltimo compromisso. Recusarei qualquer tipo de verba para passagens aéreas, como Dona Lúcia Vânia, que é a campeã brasileira em gasto de passagem aérea e de jatinhos particulares. Nem tampouco serão usados por mim jatinhos particulares ou da Força Aérea Brasileira, como é normal todo senador usar. Que não seja para uso de viagens oficiais, cujo transporte por voos de carreira. Eu viajarei por minha conta em avião normal de carreira. Voo normal de carreira. Para ficar bem claro. Isso é registrado em cartório. Estou indo lá agora, na Praça do Sol, no cartório de registros. Então, jatinho particular, passagem aérea, em hipótese alguma. Até porque Goiânia a Brasília, você faz aí em 1h50 ou 2 horas no máximo, voo de carro numa boa, sem nenhum problema. Último compromisso, 13º. Recusarei qualquer centavo para gastar com a gráfica do Senado. Pois é um absurdo, né? O sujeito faz revista com a gráfica do Senado. Revista o cara faz. O cara faz jornalzinho e manda milhões para o estado dele, para as cidades do interior, com o seu dinheiro, o dinheiro público. Com o seu dinheiro, ele faz revista, ele faz jornal e gasta com a gráfica do Senado, que fica à disposição de cada senador. Portanto, concluindo o documento, são 3 páginas, este é o meu compromisso público com o Estado de Goiás, com o orçamento da União e com toda a sociedade goiana e brasileira, com o qual eu espero estar contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária. Por ser verdade, firmo o presente instrumento para que seja
levado a registro e possa ser consultado por qualquer cidadão que assim tiver interesse. Goiânia, 15 de agosto de 2018, assinado Jorge Cajuru Reis da Costa Nasser. Então, vou para o cartório, concluindo esta edição de A Voz de Goiás. De lá transmitirei ao vivo o carimbo e, evidentemente, o que é feito pela primeira vez na história da política do Brasil. Nunca um senador abriu mão de tudo isso aqui. São 13 compromissos que eu não aceitarei se for essa a vontade da sociedade goiana me eleger como um dos 2 representantes no Senado Federal, pois são 2 vagas. Portanto, aqui do primeiro cartório de protesto, registro de documentos de pessoas jurídicas, eu, Jorge Cajuru, concluo esta edição de A Voz de Goiás. Volto a qualquer momento em edição extraordinária nas 28 redes sociais, na internet mundial. Agradecidíssimo. TV Goiás Verde.